Conheço, nós, Ari. cabeça de nós todos, ele diz também. Ele diz isso aí. Mas para comportar tamanha inteligência, Olha, precisava de um bom Mas receptáculo. mas, Ari, nós precisamos... Isso aí eu aprendi com o meu mestre, meu guia dos povos. Quem foi que o Paulo Guimarães disse? Se a pessoa mestre, meu guia dos povos, o meu é ele. Quem não tem capacidade de sorrir de si mesmo, o que está fazendo, não é verdade? Mas vamos lá, Socorro Sampaio, você é um luxo. E é o seguinte, rapaz, Nova York é chuva demais, a água está saindo pelas janelas do metrô, pelas paredes dos prédios. Como é que é isso, Socorro? Pois é, Amadeu, cada dia a gente tem mostrado isso para os descrentes ainda. Foi uma tempestade repentina, chegou assim de última hora, a cidade, a prefeitura nem teve tempo de avisar com antecedência os moradores, quer dizer, os moradores eles receberam esse aviso que geralmente acontece nessas catástrofes, nesses problemas ambientais, esses fenômenos, mas quando a prefeitura emitiu esse alerta, muita gente já tinha saído de casa. E olha o que se deu aí, Amadeu, um volume enorme de chuva que deixou a cidade assim completamente alagada. Tem pontos de Nova York que as escolas tiveram que fechar, mandar as crianças para casa. Tem metrô que ou foi cancelado, também assim como os trens, ou foi cancelado, ou está atrasado, ou não está circulando em certas áreas. Acho que a gente tem vídeo aí de metrô alagado, de ônibus alagados, vários ônibus, e também alguns voos do aeroporto de Nova York, né, dos aeroportos, que tiveram que ser adiados, suspensos, estão esperando esse temporal acalmar. Realmente, Amadeu, um caos hoje na cidade de Nova York por conta dessa tempestade de outono, essa tempestade repentina que pegou os moradores de surpresa, Amadeu. Olha, a gente fala muito, né, no clima extremo que o planeta vive com as agressões que a gente faz ao meio ambiente, né, transformação da temperatura dos oceanos, derretimento de geleiras que você trouxe ontem, consequências das nossas... Olha o ônibus, que coisa... Olha o ônibus. Meu Deus. E quem vê... Tem uma imagem, Amadeu, que um carro está praticamente coberto. Não, a água praticamente cobriu o carro. A gente está mostrando aqui e parece aquelas enchentes de São Paulo, não é? Se você observar assim, parecem imagens saídas das grandes cidades brasileiras, que a gente sempre diz, mal planejadas, com desordem na ocupação urbana. E aí a gente está falando de Nova York. E ônibus com passageiros. Ó. Olha aí, isso. Ônibus com passageiros. Olha aí o metrô. Olha, sai a água minando das paredes. Um negócio realmente... Amadeu, não só das paredes, como água caindo do teto. Tem imagens de uma estação de metrô em que as pessoas estão saindo do trem e começam a abrir o guarda-chuva. Porque tem muita água caindo do teto do metrô. E a gente tá, parece aqueles alagamentos que a gente vê aqui em Teresina, na Zona Leste, ali em vários bairros, enfim. É um negócio chocante, Ananias. Terrível, Amadeu. Os efeitos das mudanças climáticas, esses climas extremos que nós estamos vendo, eles são uma preocupação para todo mundo, para todos os países, para todas as cidades, das que têm as mais modernas infraestruturas para as mais humildes. Todos serão afetados. Sem sombra de dúvida, tá aí o exemplo. Ninguém está preparado... Oi, Socorro. Oi, Socorro. A cidade declarou estado de emergência, para a gente ver a gravidade dessa tempestade, dessa situação hoje na cidade de Nova York. Declarou estado de emergência. Mas não tenha dúvida que pessoas correram risco de vida. Há muita dúvida sobre o termo correto, risco de vida. Alguns falam risco de morte, mas eu prefiro sempre risco de vida. Você está vivo, é o risco que você tem da sua vida. Fala, Poliana. São eventos climáticos que são cada vez mais difíceis de prever, como a Socorro falou lá no começo.
não deu tempo a avisar a população, porque eles fogem até da previsão dos modelos climáticos, da previsão atmosférica. Então, a população acaba sendo pega de surpresa, os governos são pegos de surpresa, e o que a gente vê é não só a destruição na cidade, que causa o custo, né, para esses governos, mas também o risco às pessoas, como o Amadeu está falando, porque as pessoas estão na rua, estão dentro do carro, elas não têm como evitar o trânsito e acaba tendo veículo arrastado ou sendo arrastado pela água. Então, a imprevisibilidade desses eventos que são chamados extremos. Né? Porque você imagina, França, que quem está em Nova York, ele tem ali a elite do monitoramento de tudo no mundo, Socorro, inclusive do clima. Fala, Socorro. Eles não esperavam, justamente o que a Poliana acabou de dizer, eles não esperavam esse volume absurdo de água que caiu em pouco tempo. Fala, Ari. Eu estava ouvindo um podcast exatamente com um especialista, um dos maiores brasileiros, sobre as mudanças climáticas, e aí o jornalista perguntou o seguinte: o que o senhor diz para aquelas pessoas que afirmam assim, mas em 1940 teve uma grande chuva que foi pior, mas teve uma inundação muito maior no ano tal, a seca de 1932 foi muito mais severa. Ele explicou: olha, a gente não está dizendo que vão acontecer eventos que nunca aconteceram. O que a gente está vendo a partir de agora são eventos que vão ser mais frequentes, quase contínuos, mais inesperados e mais extremos. Então é isso, alagamento, a seca severa sempre existiu, mas era de maneira muito mais espaçada e muito menos severa. Ou seja, eu sei que a expressão é surrada, é batida, mas ela vale para essa nova realidade. Esse é o novo normal. De que forma a gente vai agir para estancar no que já está é a questão, porque reverter não dá mais. E outra, Ari, você dizer, em 1920, peraí, quais eram os modelos de medição de chuva, de calor daquela época? Você não dá para comparar com o de hoje. Mas as regras são essas, mais frequentes e mais severos. Só para completar o que o Ari acabou de falar, Amadeu, o exemplo aqui na Europa, a onda de calor sempre teve na Europa, sempre, mas o que a gente vê agora são ondas mais frequentes. Não, é uma onda de calor a cada semana. E as temperaturas cada vez mais elevadas, e elas também duram mais tempo. Então, exatamente isso aí que o Ari falou, mais frequentes, mais intensas. São Paulo mesmo, França Teixeira, de domingo agora, do jogo da final, Flamengo e São Paulo, para terça-feira, houve uma variação de 20 graus na temperatura. Por isso que o Flamengo perdeu. Isso. Em 48 horas, fala, França. Amadeu, que alguns amigos meus que moram em São Paulo relatam que já estão adoecendo por essa mudança brusca na temperatura. Um calor extremo, depois vem uma chuva, um temporal, isso acaba afetando também a saúde. E esse caso de Nova York e outros casos mostram que, por mais que se haja um planejamento que ajuda sim a minimizar, com as forças da natureza, ninguém pode. Só que no Jogo do Poder, nas últimas semanas, foram uma série de episódios, inclusive com milhares de mortes, como o que ocorreu na Líbia, com as tempestades, aqueles incêndios no Havaí, o terremoto no Egito. Então, essa frequência que o Ari sinalizou tem sido observado. Tanto que diariamente a Socorro traz fatos, traz notícias relacionadas a eventos extremos. Então essa é a prova cabal de que realmente o planeta está caminhando para uma situação realmente irreversível. E a Poliana está mostrando aí do Jogo do Poder, Nájila, nosso grupo, o Yelbas, foi? Isso, o Yelbas Ferreira, advogado. Ele mandou aí que a temperatura externa nesse momento está 50 graus. Bem, mas se bem que é uma diferença. O Ari sabe isso aí, né, Ari? Explica para nós aí. Isso, porque a sensação temperatura térmica é uma coisa, a temperatura é outra. Ela é medida à sombra, tá? Isso. Então, a temperatura máxima prevista para hoje em Teresina é 39 graus. Isso. Nós seremos a capital mais quente do Brasil já é uma pelo loucura. Segundo dia. Ontem a gente foi a mais quente com 38, hoje vamos ser a mais quente com 39. Agora,
sensação térmica outra pode coisa. chegar a 50, que é Já aquela tá aí, sensação ó. de calor, Tá aí, dependendo ó. da incidência direta de raio Mostra pro solar. Ari, mostra pro Já Ari, tá aí Nájila. o Ele não viu print, não, a imagem, Nájila. a foto. Ananias, mostra pro Ari, olha, ó. Olha aí. Olha, Ari, olha. Uau. 50 Dá uma olhada. graus, dá para fritar ovo. Ari, dá uma olhada aí, dá. Chegou a ver? Olha, aqui no estúdio tá um pouquinho parecido, do jeito que eu gosto. É o seguinte, vamos agora... Minha nossa. Vamos agora falar da manchete que o Ari queria me aberturar. Esse é o termo. Diz que eu não vou ler isso aí no programa. Calma. Nós todos aqui trabalhamos em conjunto. A Socorro mandou, meu amigo. Então fale. Socorro. O Elon Musk é o novo Paulo Guedes do Amadeu. Ele sempre escolhe um super vilão no programa e agora é o Elon. Tesla, de Elon Musk, é processada por racismo generalizado na Califórnia. Pois não, Socorro. Fala do amigo Elon do Musk Ari. que resolveu visitar a fronteira dos Estados Unidos com o México. Estava lá visitando para fazer o quê? Sabe-se lá. Mas vamos agora a esse assunto. Amadeu, não é a primeira vez que as empresas de Elon Musk são processadas por racismo. É um volume enorme de denúncias, de processos de racismo. Tem também processo por demitir funcionários sem justa causa, não dar aviso prévio e entre outras coisas. Esse é mais um, agora um novo processo movido por uma agência federal. A Comissão para a Igualdade de Oportunidades no Emprego dos Estados Unidos acusa a Tesla, empresa do bilionário Elon Musk, de permitir racismo generalizado na fábrica Fremont da Califórnia e adotar represálias contra trabalhadores negros que criticaram os abusos. De acordo com a ação movida em um tribunal federal, os operários são vítimas de insultos raciais e hostilidades desde maio de 2015. A comissão afirma que a má conduta foi frequente, contínua, imprópria, inoportuna e ocorreu em todos os turnos, departamentos e postos. Os grafites racistas vistos na fábrica incluíam suásticas e ameaças, de acordo com o processo, que destaca que supervisores e diretores presenciaram os abusos, mas não tomaram medidas para impedi-los. Os trabalhadores que denunciaram racismo foram transferidos para tarefas ou turnos indesejados ou demitidos. A comissão pede indenização para as vítimas e uma ordem para que a Tesla elimine o racismo na fábrica. A sede, que fica no Vale do Silício, foi investigada no ano passado por discriminação e assédio contra trabalhadores negros. Na época, a empresa emitiu um comunicado afirmando ser totalmente contra todas as formas de discriminação e assédio. Gravíssimas, Amadeu. Tem a impressão que o Elon Musk, vou até perguntar ao Ari, que é amigo dele, ele é anarcocapitalista, né, Ari? Não. Ele é o capitalista clássico, explora o trabalhador, remunera mal, não paga direitos para ter uma maior mais-valia, um maior lucro. Não, anarcocapitalista, assim, ele quer evitar a intermediação, negócio de justiça do trabalho. Eu não sei porque ele não abriu a Tesla ainda no Brasil, que aqui, infelizmente, a chaga do trabalho análogo à escravidão, o MPT que o diga, permanece forte. Agora, eu gostei foi do compliance aí da fábrica, né, Socorro? Os funcionários denunciaram, provavelmente, para o setor de compliance, e aí eles disseram, vamos tomar medidas, sim, transfira eles. Vai lá. Isso, para uma coisa que eles não querem. Que absurdo. Ou então demitam. Como compliance, como não fazer? Coloca para trabalhar meia-noite, no turno da madrugada, por exemplo. Absurdo, né? Absurdo. É o que geralmente algumas gestões no interior fazem, né? Quando o servidor diz que não vai votar e transfere de escola, transfere de lotação. Mas também no serviço público também acontece. Vindo do Elon Musk não surpreende, porque em fevereiro, inclusive eu me recordo que ele defendeu um cartunista, o Scott Adams, que fez comentários racistas, sinalizando que os negros dos Estados Unidos faziam parte de um grupo de ódio e os brancos deveriam ficar longe. E ele foi às redes sociais defender esse cartunista. Então, é algo que realmente não surpreende vindo dele. Acho que ele nasceu no tempo errado, devia ter nascido ali 1600, 1700, não era? Escravidão, ele botava lá a Tesla dele, né, Ananias? Olha, e é importante esse tipo de informação para que a gente saiba o que existe por trás das empresas.
Nós falávamos agora há pouco de mudanças climáticas, estamos falando agora de racismo. Então, empresas que, na sua atuação no dia a dia, terminam por contribuir com esse cenário de clima extremo, que tem ações de racismo dentro das suas instituições que não são combatidas da forma devida, deve ser observado por você que é consumidor. Vamos agora para o Robin Hood. Amadeu, e lembrando que ele nasceu na África do Sul, né? No país do apartheid. E conviveu, provavelmente, um período com isso, achando muito normal, achando que é parte da vida, né? Separação de negros e brancos. Ô, Ari Farol, veja aí Robin Hood. Opa! Mas não é coisa boa, não. Sexta-feira, bem leve. Não. Derrubada criminosa da árvore de Robin Hood comove o Reino Unido. Pois não, Socorro. Olha, Amadeu, bota comoção nisso, viu? Porque acho que deve surpreender brasileiros que estão acostumados, gente derrubando árvore toda hora para fazer casa, para fazer condomínio, mas é realmente uma comoção nacional em todo o Reino Unido. A derrubada dessa árvore é uma derrubada criminosa de uma árvore que é provavelmente a mais famosa, a mais fotografada, já apareceu em vários vídeos, em vários filmes, inclusive em filmes de Hollywood, como falou aí o Ari, o filme Robin Hood, que eu acho que é de 1991, 92. 91. Isso, com Kevin Costner. Foi um ato de vandalismo. Essa árvore que fica aí num vale, no Parque Nacional, que tem uma muralha romana, é a Muralha de Adriano, foi construída pelos romanos quando estiveram lá no Reino Unido. É uma árvore, Amadeu, em que muita gente vai para esse parque só para ver essa árvore. Muita gente já foi pedida em casamento nessa árvore. Muita gente, quando se casa, vai lá para essa árvore tirar fotos. E a comoção é tão grande que a BBC fez hoje em tempo real, ao vivo, no site, em que as pessoas, os leitores, ficaram enviando o dia inteiro fotos que tiraram e contando histórias da família, de momentos importantes que aconteceram ao pé da árvore. Pois é, e o clima de luto no local é que muitos moradores, muitas pessoas estão indo depois da derrubada, vão prestar homenagens. Muita gente senta em frente ao tronco que restou, ao pedaço, muita gente chora, muita gente já fala em fazer um memorial. Então, para a gente ver a importância dessa árvore. Um garoto de 16 anos foi detido ontem, né, suspeito de ter derrubado a árvore. Ele foi liberado após pagar fiança, mas a polícia disse que as investigações continuam e estão mantendo aí todas as possibilidades, porque é um mistério, Amadeu. Como é que essa árvore foi derrubada? Olha, peritos criminais, acho que a gente já mostrou fotos e imagens, passaram hoje o dia tirando fotos, colhendo amostras. Inclusive, teve um perito que disse à BBC que é a primeira vez na vida que ele está examinando uma árvore, que ele sempre examinava só corpos. Primeiro, por que tanto mistério? A gente vê uma foto que tem uma marca branca onde a árvore foi derrubada. Então, indica que não foi uma coisa espontânea, foi uma coisa premeditada. Alguém foi lá, marcou o tronco da árvore, marcou o local que iria derrubá-la e derrubou a árvore, cortou lisinha. Parece mesmo um serviço de um profissional. Outra pergunta. Esse garoto, ele fez isso sozinho, um garoto de 16 anos, é uma árvore de 21 metros, precisa de muito músculo, de muita força e principalmente de equipamento. Isso aí deve ter sido feito, essas são as indicações das autoridades, por uma serra elétrica, por uma motosserra. E um profissional, segundo as autoridades, levaria aí uns 30 minutos, um profissional, para derrubar essa árvore. A gente está falando de um garoto amador de 16 anos. E outra coisa, a árvore foi derrubada, Amadeu, no escuro. E então o garoto não agiu sozinho, porque alguém precisaria aí segurar no mínimo uma lanterna para acertar o local. E mais uma coisa, foi numa noite de tempestade, então foi uma noite escolhida, uma noite de tempestade. Porque primeiro poderia parecer que foi o vento que derrubou a árvore, mas a polícia acha que foi escolhido nesse dia porque o vento, né, com um vento muito forte, as pessoas não conseguiriam e não conseguiram ouvir o barulho da motosserra em ação. Bem, a notícia boa é que representantes da National Trust, que é um órgão que cuida dos parques britânicos, alguns acreditam que
brotos podem começar a aparecer, que essa árvore pode voltar a crescer. Essa árvore que tem aí entre 130 e 160 anos. Muita gente falou que são 300 anos, não. Entre 130 e 160 anos. Só que para essa árvore aí, se ela realmente começar a crescer novamente, para voltar a ser do tamanho como ela era, vai levar aí entre 150 e 200 anos, Amadeu. É uma árvore quase do centenária, quase. Tem uma foto aí que a Poliana mandou, Nájila, do filme. De uma das cenas. Robin Hood, o príncipe dos também ladrões. mandei fotos do filme também. Opa, vamos mostrar também. Vamos mostrar, vamos. Que é o filme com... Olha aí, ó, você tem o Kevin Costner, tá ali o Morgan Freeman e o Christian Slater, ainda novinho. Eles que protagonizaram esse filme, que é assim, um dos melhores. São muitos os que falam do Robin Hood, mas esse é um dos melhores. Pois não, Apoliana, está sensibilizada também, como os ingleses? Não, Amadeu, isso é uma sacanagem, né, que os caras fazem. Porque a árvore está fazendo o quê, meu pai do céu? Nada, não está fazendo mal para ninguém. A pessoa vai lá, um desocupado, faz isso aí, né, dá vontade de xingar muito lá no Twitter do Elon Musk. Pois não. Amadeu, é uma sanha pela destruição que eu realmente não entendo. As investigações devem avançar, mas realmente é certo que esse adolescente de 16 anos não agiu sozinho, mas me surpreende a capacidade de autodestruição que o ser humano tem em atacar a natureza sistematicamente, Amadeu. E aqui também a gente faz isso aí em doses industriais, né, Ananias? Pois é, infelizmente, Amadeu. Agora, o que é que ganha uma pessoa que faz um negócio desse? Diz, o que é que ganha? Absolutamente nada. É daquela notícia que faz a gente, assim, questionar a fé, né? Ficar no ser humano, Ari. A fé na humanidade, Farol. 6 minutinhos. Primeiro, eu quero mandar um abraço, deve estar nos assistindo lá em Brasília, para o deputado federal Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro. Um abraço, deputado, obrigado pela audiência. Na Amazônia, viu, Socorro? Estava pesquisando aqui, são derrubadas por dia, foram, no ano passado, 5.600 árvores por dia na Amazônia. Agora, diz logo aí onde é que o Elon Musk está, senão o Amadeu vai já dizer que foi ele. Meu Deus. Socorro Sampaio. Obrigado, Socorro. Sextou, bom final de semana até segunda. Bom final de semana até segunda. Quando a gente fala em empréstimo, é fundamental.